Olá! Não sei se vocês me conhecem, mas me chamo Aristóteles. Sou um dos grandes filósofos que a filosofia já teve. Bom, hoje eu vim falar para vocês que a seguir tem uma galera massa que vai apresentar para vocês um trabalho bem legal sobre a filosofia. O que é, onde surgiu, tipos, entre outras informações. Bom, é isso, e espero que gostem do vídeo. Olá, meu nome é Giovanni e eu vou falar um pouco sobre o surgimento da filosofia e sua importância. Bom, a filosofia nasceu na Grécia Antiga, no início do século VI. Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo. Apesar disso, quem cunhou o termo filosofia foi Pitágoras, que é a junção das duas palavras philos, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. A junção das duas palavras resulta na palavra filosofia, que significa amor à sabedoria. Desde então, a filosofia é a atividade que se dedica a compreender, identificar e comunicar a realidade através de conceitos lógicos e racionais. Muitas vezes conhecido como milagre grego, o surgimento da filosofia não dependeu de um milagre. Foram uma série de fatores que conduziram à relativização do pensamento, à descrença e à busca de melhores explicações sobre a realidade. Dentre esses fatores, encontram-se o comércio, as navegações e a diversidade cultural, o surgimento da escrita alfabética, o surgimento da moeda, a invenção do calendário, o surgimento da vida pública, que é a política, e o surgimento da razão. A filosofia é a busca constante do conhecimento, da verdade. É um olhar para dentro de nós mesmos. A filosofia é muito importante para nós, embora muitos não saibam da sua importância. Ela nos ajuda a desvendar os mistérios e histórias da nossa existência e compreender o porquê e a razão fundamental para tudo o que existe. Está sempre à procura de respostas. É um ato filosófico é o ato filosófico de o homem refletir, criticar e argumentar o pouco conhecimento que temos desse nosso mundo imperfeito que vivemos. Olá! Então, eu vou explicar para vocês sobre as filosofias antigas e as filosofias patrísticas. Bom, o que é filosofia antiga? A filosofia antiga foi um período compreendido pelo surgimento da filosofia e pela queda do Império Romano, e a filosofia antiga também se baseia na filosofia grega. As filosofias antigas surgiu com a necessidade de explicar o mundo com explicações reais. Os filósofos buscaram encontrar respostas racionais para a origem das coisas, dos fenômenos da natureza, da existência e da racionalidade humana. A filosofia antiga é de origem grega, que significa amor ao saber, ou seja, a busca pela sabedoria. A filosofia antiga surge com a substituição do saber mítico ao da razão, e isso ocorre quando surge a polis grega, que é as cidades-estados. E além da filosofia antiga, existe a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. E como eu já havia falado, a filosofia antiga baseia-se na filosofia grega, que é dividida em 3 períodos: período pré-socrático, período socrático e período helenístico. E existem 2 principais escolas da filosofia antiga, que é a escola jônica e a escola itálica. A escola jônica reúne os primeiros filósofos na cidade grega de Mileto. E a escola itálica, que destacam os filósofos Parmênides, que é Zenão, Empédocles e Górgias. Bom, agora eu vou explicar para vocês as filosofias patrísticas. O que é a filosofia patrística? A filosofia patrística foi uma corrente filosófica cristã da época medieval que surgiu no século IV. Ela recebe esse nome porque ela foi desenvolvida por diversos padres e teólogos da Igreja, os quais recebem o nome de pais da Igreja. E vocês sabem qual a figura mais importante desse período? A figura mais importante desse período foi Santo Agostinho de Hipona. E a principal característica desse período era a expansão do cristianismo da Europa e também o combate aos hereges. Os filósofos desse período tinham como objetivo central compreender a relação entre a fé divina e o racionalismo científico. Ou seja, eles buscavam a racionalização da fé cristã. Os principais temas abordados por eles estavam ligados ao maniqueísmo, ceticismo e neoplatonismo, que são eles ressurreição e encarnação, livre-arbítrio, pecados e entre outros.
E voltando a falar sobre Santo Agostinho, ele foi filósofo, bispo, teólogo e o principal expoente da patrística. Seus estudos estiveram voltados para lutas entre o bem e o mal, com o maniqueísmo, bem como o neoplatonismo. Você já ouviu falar sobre a patrística e a escolástica? A patrística foi o primeiro período da filosofia medieval que durou até o século VIII. E durante 7 séculos, a filosofia esteve voltada para ensinamentos dos homens da Igreja. E a escolástica surgiu no século IX e permaneceu até o início do Renascimento no século XVI. A patrística focou nas disseminações voltadas ao cristianismo, como, por exemplo, defendendo a religião cristã e refutando o paganismo. Já a escolástica, através do racionalismo, tentou explicar a existência de Deus, do céu e do inferno, bem como as relações entre o homem, a razão e a fé. E também vale ressaltar os livros da patrísticas, que são Ilíadas, Isagoge, Confissão e Cidades de Deus. Eu vou falar um pouco sobre a filosofia medieval. A filosofia medieval foi desenvolvida durante o período da Idade Média, entre os séculos V e IX. Trata-se de uma expansão e consolidação do cristianismo à Europa Ocidental. A filosofia medieval ela tentou conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a consciência cristã com a razão filosófica e científica. As principais características da filosofia medieval são a utilização da filosofia clássica greco-romana, a união da fé cristã e da razão, a utilização dos conceitos da filosofia grega ao cristianismo e a busca à verdade divina. Uma vez que a filosofia foi um longo período da história ocidental, ela foi dividida em 4 partes. Filosofia dos padres apostólicos, filosofia dos padres apologistas, filosofia patrística e filosofia escolástica. Agora eu vou falar um pouco sobre a filosofia no Brasil. A filosofia no Brasil refere-se ao pensamento filosófico realizado por brasileiros dentro e fora do Brasil. As atividades de reflexões filosóficas elas foram trazidas pelos jesuítas na metade do século XVI. Um dos primeiros a utilizar a expressão filosofia no Brasil foi Silvio Romero, em uma obra historiográfica, A Filosofia no Brasil, em 1878. A filosofia no Brasil foi marcada por 3 grandes períodos, que foi a metodologia, o método ensaístico e o modo moderno, que foi a profissionalização. Olá, meu nome é Eunice e eu vou apontar características sobre a filosofia moderna e sobre a filosofia contemporânea. Começando pela filosofia moderna. Chamamos de filosofia moderna toda a filosofia que foi desenvolvida durante o século XV até o século XIX, começando na época do Renascimento. Essa chamada filosofia moderna se divide em 4 partes, a saber, filosofia de Renascimento, filosofia do século XVII, filosofia do século XVIII e filosofia do século XIX. Na filosofia do Renascimento, encontramos a renovação da civilização clássica, bem como seu aprendizado caracterizando-se como um período das reformas religiosas até o início da Idade Moderna. A filosofia do século XVII é conhecida como Idade da Razão e considerada uma visão prévia do princípio da filosofia moderna. Na filosofia do século XVIII, aconteceu em alguns países americanos e na Europa, e se referia ao movimento intelectual do iluminismo, defendendo com a base primária da autoridade a razão. E na filosofia do século XIX, surgiu um novo efeito, uma nova revolução que veio para exercer um novo efeito dramático. Vários filósofos importantes atuaram nesse meio tempo, Kant principalmente, Spinoza, Descartes, Montaigne e muitos outros. Na filosofia moderna, o estudo principal é contra o ceticismo e um estudo voltado para a teoria do conhecimento. A questão já não é mais o ser, e sim o sujeito e como ele pode conhecer. Assim sendo, surgem as 3 vias epistemológicas: racionalismo, empirismo e o criticismo kantiano. Já a filosofia contemporânea é aquela que existe nos dias atuais. Nessa direção, a filosofia contemporânea é extremamente baseada na racionalidade, o uso da razão, que é fundamental para questionarmos sobre nós mesmos, o mundo em que vivemos e os fenômenos da natureza. Como exemplo do pensamento filosófico contemporâneo, podemos destacar: devo alimentar minha rede social com textos e vídeos com conteúdos polêmicos? Além disso, a filosofia contemporânea é caracterizada por uma grande diversidade de linhas e visões que se construíram com uma grande velocidade, a qual é influenciada pelos novos tempos, pela sociedade fabril, pela área da comunicação e pela influência da ciência.
Podemos apontar então que a diferença entre filosofia moderna e filosofia contemporânea é que a primeira abrangeu desde o Renascimento até o Iluminismo, sendo que o homem tornou-se o centro de sua própria existência e ideais, como liberdade, igualdade e fraternidade transformaram-se em pilares. Suas bases são o individualismo e o uso racional da consciência e da mente. Já a filosofia contemporânea abarca muito mais as questões sociais, a exemplo dos pensadores como Karl Marx e os filósofos dos dias atuais, como Pondé e Cortella. E além disso, ela volta para a sociedade. Eu vou falar sobre o surgimento do mito. O mito surge a partir da necessidade de explicação sobre a origem e forma das coisas, sua função e finalidade e os poderes do divino sobre a natureza e os homens. Bem, ele vem em forma de narrativa criada por um narrador que possui credibilidade diante da sociedade, poder pela liderança e domínio da linguagem convincente. É o narrador quem constrói o esquema do mito, porém, ele só nasce e consolida a partir da aceitação coletiva, ou seja, o mito só existe quando ele cai no senso comum, é ele quem dá vida ao mito. Eu vou falar sobre os três principais filósofos, que em primeiro lugar vem Aristóteles, que é de origem grega, faleceu há 62 anos e tem como obra principal a Ética Nicômaco, considerado por muitos o fundador da ética. E Aristóteles defendeu que os sentidos devem ser o ponto de partida da filosofia. Em segundo lugar, temos Immanuel Kant, de origem russa, nascido em 22 de abril de 1724, que tem como obra principal a Crítica da Razão Pura, um dos mais influentes filósofos europeus desde os gregos antigos. Sua filosofia passou a ser denominada como filosofia crítica, pois preocupou-se em examinar os limites do homem. Em terceiro lugar, temos Platão, que é de origem grega, que tem como principais obras Apologia e República, teve grande influência na apologia cristã e na filosofia ocidental. Para ele, o homem vivia preso num mundo de sombras que não conseguia ver a realidade. Foi o primeiro filósofo a produzir uma obra substancial que sobreviveu ao tempo.